distância somada de 20 Ironmans. Porque existe uma prova que é 20 Ironmans seguidos, um Ironman por dia. A que eu fiz é somar toda a natação, faz toda a natação, faz todo o ciclismo e toda a corrida, que é a prova mais brutal que existe no Sim, mundo. eu ia dizer isso, é muito mais foda do que tu fazer um Ironman por dia. É muito mais foda. Então não vamos falar Pode sobre falar isso. foda? Não. Cara, aqui, graças a Deus, a gente tem autonomia pra falar o que a gente quiser. Ninguém pode cancelar essa porra, ninguém patrocina, a gente que banca fechou. isso aqui, então Que bom. foda-se. É, Então, à vontade. É isso que a gente prioriza aqui, é a nossa liberdade. Então, minha mãe sempre briga se eu falo nome feio. como é que é o nome da tua mãe? Dagmar. Dagmar, se tu estiver assistindo, vai estar no Face, então, por favor, só mandar ali, depois a gente lê os comentários. Mas, Daniel, cara, eu queria entender um pouquinho antes da gente entrar toda a tua história aqui de esporte, de superação. Cara, quem tu é desde moleque? Assim, a tua infância, tu é de Blumenau? Não, eu sou nascido no Rio de Janeiro, em Itaguaí, que na época era... Pô, tu falou que tu era gente boa, tu vem com carioca, tô brincando. Tô brincando. Não, mas na época era outro Rio de Janeiro, né? Na época Itaguaí era uma zona rural. Então, minha família toda, era parte da minha mãe, todos moram lá ainda. Hoje mandei 4 livros para eles lá ainda. Que massa, bem legal. mano. E eles acham que eu não lembro das coisas, eu lembrava de tudo. Aí eu fazia as dedicatórias falando, lembra quando você me disse isso? Eu lembro de tudo, né? Uma das minhas habilidades é a memória, assim, eu lembro de tudo. Que louco. E hoje é uma favelão, assim, e hoje é bem... Mas era bem rural na época. Era ruralzão, assim, eu lembro que a gente tinha pé de jaca na casa da avó, assim, né? E abria a jaca e vinha todo mundo na mesa pra comer jaca e tal, Que assim, da hora. né? Hilário nem sabe o que é jaca. Sei, né? Cara, Jaca até... Eu tô... Me defendo. Jaca Pior que tinha perto da casa dos meus pais. Tem lá uma coisa lá. Cara, jaca, jabuticaba, nona. Pô. Jaca é raro de ver aqui pra nós, né? Jaca é uma nona metida besta, assim, né? Um anabolizante, assim. O problema é que daí vinham, sei lá, uns 10, 15 no pé e aquilo começava a ficar passando mais, aquele fedor. Não tinha galera. Parece uns cadáveres caindo ali, é verdade, E aí a última vez que eu tive lá ainda foi em 2015, que eu fiz o Ultraman no Rio de Janeiro, e assim, tu larga num lugar no primeiro dia, e no segundo dia tu tá em outro lugar e tal, e no segundo dia o lugar era Itaguaí. E aí eu passando lá de bike por Itaguaí, e aí eu vi a polícia correndo com o fuzil na mão, e pensei, agora eu tô em casa. Eu lembro dessa sensação, cara, muito surreal, cara. Mas surreal. isso, assim, quando tu, naquela época, tu estudava na escola lá... Não, era pequenininho, assim, eu não lembro de muita coisa lá de ação, assim. Tu lembra de brincar com, sei lá, teus avós... Eu lembro de observar as coisas, eu não tinha ação, tipo, eu tinha 4 anos por aí, né, então era bem pequeno mesmo, mas eu lembro de lá, entende? Lembro da mudança de lá pra cá, que a gente foi pra Curitiba, depois de Curitiba a gente veio pra cá e tal. E que a gente morava de aluguel, né, quando a gente veio pra cá, então a gente sempre se mudava, a gente tava cada vez, cara, eu já morei em todos os bairros da cidade aqui. Sério? Conheço todos os bairros que a gente já morou, pelo menos um ano em cada bairro, que louco. assim, né? Bem legal. E hoje, por exemplo, coisas que eu tinha uma certa vergonha quando era pequeno, principalmente na fase da adolescência, né? E hoje eu tenho muito orgulho, assim, disso e é certo que para mim isso fez muita diferença no que eu sou hoje, assim, sabe? Eu curto muito. E quando eu era criança, assim, não era gordinho, mas eu era pamonha, eu sempre falo isso, né, cara? Eu era pamonha. A minha coordenação motora sempre foi pior do que o normal. Então eu não conseguia jogar futebol, eu não conseguia jogar vôlei, eu não conseguia participar das brincadeiras. Tu era excluído, assim. Tu era aquele que a galera escolhia por último no time. Ninguém queria ter, assim, né? No futebol eles diziam que eu era uma máquina de perder gol, assim, sabe? Aí eu ficava embaixo da trave, assim. Ninguém me marcava porque todo mundo sabia, se pegar a bola não vai fazer nada. E aí eu recebia a bola ali, chutava pra cima, chutava pra fora. Eu tinha um talento excepcional. Assim. Louco isso. Então tu não tinha, assim... O esporte pra ti não era um negócio interessante? Ou tu não tinha tesão de participar, assim? Tu ia, mas... Assim, era uma experiência negativa pra ti. Que era interessante, assim, quando eu era pequeno, por exemplo, todo mundo que se destacava, os meninos, eram os que jogavam futebol, jogavam basquete, participavam de algum esporte, corriam, né? E eu não tinha como, eu não me destacava em nada, eu era o prego. E aí, quando eu fiquei maiorzinho, comecei a ter interesse pelas meninas, por exemplo, a primeira coisa que eu quis fazer, que era um negócio que eu fazia desde pequenininho, era desenhar. E aí eu via que as meninas gostavam daqueles papel de carta, não sei se vocês lembram. Sim, tinha uns ursinhos, bichinhos, moranguinho, aquilo lá. E eu comecei a desenhar bichinhos fofinhos.
E aí eu desenhava e as meninas, desenham pra mim, e comecei a fazer aquilo. Aí eu comecei a aparecer, aí comecei a ter algum tipo de amizade, de entrar em alguns grupos e tal, e ficava fazendo desenho. E eu sempre achei que na vida eu ia trabalhar com desenho, criação, alguma coisa de arte, assim, por causa disso. E aí, só que quando eu entrei na adolescência mesmo, começou a vir testosterona, eu comecei a realmente ter interesse pelas meninas, não sou só amigo das meninas, né? Aí eu vi que as meninas só tinham interesse com segundas intenções, para os meninos que já tinham algum pouquinho de músculo, né? Ou faziam algum esporte que eram mais homenzinhos, Sim. né? E eu era o irmão... O que pra quem tá ouvindo não tem nada de errado, que tem gente que é capaz de ouvir hoje, cara, é aquele tempo, é aquela situação, sim. E é uma questão biológica também, né? Porque eu só tô tentando traduzir pra qualquer pessoa que tá assistindo, que coisa, falar sobre isso. Mas eu acho que muita gente se identifica com isso, caramba, sabe? Claro. Porque quando a gente tá nessa fase da adolescência, o que a gente busca é aceitação, né, cara? Sim. E hoje, talvez use outros meios, mas sempre a busca é pela aceitação, por direito à voz, por direito a espaço, né? Exato. E eu lembro de um auge disso, quando tinha uma atividade na aula de português, e aí tinha que escrever sobre os coleguinhas. E aí sempre que as meninas escreviam sobre mim, eu falava que eu era querido, que eu era fofo. Ele é diferente dos outros. Não, e aí eu lembro que era só adjetivos daquele assim, nunca ia ficar com ele. E aí a professora leu aquilo, dos atributos que tinham no meu nome ali, e ela disse, esse aqui é o irmãozão da galera. Puta, nossa, mais uma voadora na nuca. Poxa, cara, não, eu não quero isso, cara. Não, tá errado, meus interesses são outros aqui. E aí, coincidentemente, coincidente, mas sem ser coincidência, nessa época eu descobri, através de um amigo que morava perto de casa, o treinamento de musculação. Aí eu, num sábado, assim, eu tava voltando do curso de informática e ele tava indo, né? A gente se cruzou no caminho, assim. Aí falei, onde é que tu vai no sábado? Aí ele falou, comecei a treinar musculação. Quantos anos isso tu tinha, lembra? Eu tinha 14 anos. Porra. E ele tinha 17. Sábado? Num sábado. E aí ele falou, quer ir junto comigo? Aí eu falei, quero. Eu não sabia o que era, mas eu queria. Sim. E aí eu fui junto com ele, e aí foi a primeira vez na vida que aí o treinador foi lá, fez vários testes comigo, e ele falou que eu levava jeito para aquilo. E foi a primeira vez que eu fiz uma prática esportiva que eu não era medíocre. E aquilo ali, para mim, foi muito significativo. Tu achou o teu mundo naquele momento, assim. E aí porque eu tava assim, se era com o corpo, eu era ruim, entende? Era ruim. E aí, só que naquele dia, cara, ele botou o teste, ele botou pra fazer todos os exercícios, tudo que tinha. No outro dia eu não erguia o braço, assim, sabe? Não lavava o cabelo. Mas eu gostei muito daquilo. Aí na segunda-feira eu já fui lá e treinei, aí eu comecei a treinar todos os dias e eu era o mais novo da academia. E aí eu começava a me comparar, que nem com esse meu amigo, que era 3 anos mais velho. E eu ficava comparando com ele. E ele era do meu tamanho, assim, ele era mais velho, mas ele era do meu tamanho, né? A gente tinha o mesmo peso, tudo assim, né? E aí eu comecei a treinar, mas só que assim... O teu comparar, tu usava como uma... Assim, era uma competição ao mesmo tempo, contigo mesmo. Tu usava como uma motivação, pode ser? De início, não. De início eu sabia que ele era mais forte que eu, e eu aceitava que, por exemplo, se ele colocasse 10 quilos no aparelho, eu tinha que botar 5, porque ele era mais forte que eu. Okay, e eu tinha mas se ele aumentava, tu aumentava. Aí eu tinha que manter aquela distância. Sim. Até num belo dia que ele faltou no treino. E aí o treinador perguntou quantos quilos eu ia botar. Aí eu falei, eu sempre faço com esse. Aí ele falou, não, mas consegue fazer com mais. E aí ele botou o peso que o meu amigo botava. E eu fiz, e não foi difícil. Aí ele falou, agora você pode usar sempre esse peso. Quando o meu amigo veio treinar de novo, a gente estava fazendo com o mesmo peso. Ele, como assim? É que eu vim, o treinador botou e eu consigo. E aí ele foi lá e aumentou. E aí eu fui lá e comecei a aumentar. E depois, quando eu estava 6 meses treinando, eu botava 10 quilos a mais do que ele em todos os exercícios. E aí, só que eu fiquei muito forte. Em 6 meses treinando, eu fiquei muito forte. E tu acha que, assim, nessa época ali... Tu conhece esse cara hoje? Ele é teu brother ainda ou ele foi uma pessoa naquela época que... Não, passou. Mas ele foi uma pessoa que, que tu pode dizer assim, que ele foi... Tá no livro. Louco isso. É uma das pessoas que fizeram diferença no caminho que tu teve. Deu um start, E o fato de vocês começarem a competir no sentido assim, ele viu... Não era só uma questão biológica ou a tua rotina também, a tua dedicação no treino era maior do que a dele?
É que assim, Faz tanto tempo também, né? Tem, Mas... Não, claro que eu lembro. Se eu não lembro, eu lembro, claro que eu lembro. É que assim, ó, eu até comentei esses dias, cara. Tinha um filme que eu assisti quando era molequinho, um filme de sessão da tarde, que era Duas Babás Nada Perfeitas. Que eram dois caras que eram fisiculturistas e eles viram babás de dois molequinhos gêmeos riquinhos, assim, né? E aí eles perguntam pra ele assim, quando que vocês decidiram ficar tão forte? Aí eles falam, é que a gente era gordinho. E quando você é gordinho, ou você se acostuma a levar tapa na cabeça todo dia, ou você fica forte. E nós ficamos fortes. E nessa época eu ouvi isso. E aí eu pensei, cara, é isso? É isso. Eu não vou mais levar tapa na cabeça. E aí, cara, eu mudei, eu me transformei naquilo que eu queria, sabe? Eu não queria ser o cara que fica por baixo, eu queria estar aqui em cima. Eu podia não ser o melhor, mas eu não ia fazer feio. Perfeito, né? Entendi. E aí fez toda a diferença. E só que aí, assim, quando alguém me colocava à prova, eu fazia o melhor que eu podia fazer. Eu não fazia o suficiente, entende? Eu fazia o melhor que eu podia fazer. Isso tem... Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!